pessoal, bora jogar Hunter no PlayStation 4! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Na vinheta meio óbvio, é claro, é lógico, já ouviu eu falando que nós vamos falar do assunto sem precedentes em todos esses anos nessa indústria vital. É a primeira vez que eu vejo um jogo que pode ocasionar um dano físico a um console ou seu componente, e isso pode se tornar até irreversível. Olha que loucura, é a situação de Anthem com a plataforma PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, principalmente no caso do PlayStation 4 Pro. Relatos de inúmeros usuários da plataforma apontam que estão tendo problemas e dificuldades técnicas gravíssimas com o jogo, ocasionando até o desligamento completo do console. A própria BioWare já assumiu o problema, a EA Games já começou até a fazer alguns reembolsos aí de usuários insatisfeitos, e também já houve um comunicado que já foi identificado a falha, e na semana que vem terá um patch aí para atualizar e corrigir o problema, que esperamos que corrija. Anthem não está tendo uma boa performance em nenhuma plataforma. Do lado dos consoles, ele se destaca no Xbox One X, é óbvio, é claro, é lógico, pelo maior poderio do console, mas mesmo assim no modo 4K com quedas de até 25 FPS. E no pelo sistema dinâmico de iluminação, muita coisa pode ter acontecido para a má otimização de Anthem. No entanto, nenhuma plataforma foi afetada igual a do PlayStation. Por que só o PlayStation? Será também culpa do console? É o que você vai descobrir agora. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você já viu, que é demasiadamente super importante para toda a comunidade gamer, e claro, compartilha mesmo. Pra gente entender o que acontece no PlayStation 4, a gente tem que entender que não é um problema específico. É a junção de problemas batendo nos pontos mais críticos do sistema PlayStation 4. E isso revelou aí o dano crítico e o problema que a comunidade está tendo em torno de Anthem. A culpa disso 100% é da BioWare, é 100% de Anthem. Mas o problema que ocorreu foi porque Anthem, devido à sua má otimização e não levando em conta vários requisitos que a BioWare deveria ter levado no sistema e na plataforma PlayStation 4, afetou diretamente os maiores problemas do console e gerou um problema muito maior, que é até o seu desligamento total. Vamos entender mais ou menos o que acontece? Eu vou passar uma analogia. Eu não sei se você assistiu o filme Halloween com o diretor Rob Zombie, que foi a revelação da origem do Mike Myers, que era o assassino, né? O monstro lá do Halloween, o bicho papão. Na verdade, lá mostra ele pequenininho, ele já tem uma tendência à maldade. No entanto, tudo à volta dele, da infância, a escola e todas as oportunidades que a vida ofereceu para ele, aprimoraram o ambiente para ele ficar cada vez mais cruel, criando o maior psicopata da história dos cinemas, matador aí, avulso, que é Mike Myers de Halloween. Eu vou apelidar o que tá acontecendo no PlayStation 4 e no PlayStation 4 Pro justamente como o efeito Mike Myers, que é a conjunção de tudo ruim em cima de um problema real e que alavanca um problema ainda maior. Vamos separar o joio do trigo, separar os problemas e ir ligando eles para você ver aonde pode chegar essa problemática, que é bem grave sim. Vamos lá então. Um dos principais problemas relatados, que foi quase unânime, é que durante a execução lá do Anthem, você para jogar, vai fazer alguma coisa, o console entra em stand-by, ou simplesmente você desliga o console e vai voltar a jogar a retomada depois. Nesse exato momento dá um crash em Anthem e ele não permite que você retorne. O sistema fecha, reinicializa e começa a restauração do banco de dados. Quem tem a plataforma PlayStation 4 sabe que toda vez que é um desligamento indevido do console, ele faz uma restauração de banco de dados, ou pelo menos uma verificação. Isso faz parte da ferramenta que é embutida dentro do console para lidar com seu sistema de arquivos, que é o FS2. O FS2 é o sistema de alocação de arquivos do PlayStation 4, derivado do seu sistema operacional FreeBSD, que é derivado do sistema Unix. Eu explico isso muito bem num vídeo que eu falo por que o PlayStation 4 instala mais rápido que o Xbox One, e é
principalmente derivado do sistema de alocação de arquivos, o UFS do PlayStation 4 e NTFS do Xbox One, a qual é mais lento porque desempenha um trabalho de auditoria durante a execução. No caso do UFS, ele não faz esse trabalho de auditoria, o que dá maior fluidez e liberdade na leitura, escrita e gravação dos dados. Mas quando ocorre qualquer problema, como desligamento abrupto, o sistema UFS precisa de ser reindexado. As tabelas de alocação do seu disco rígido precisam ser recolocadas e verificadas para que não tenha nenhum problema de corrupção. E isso várias vezes acontece. Necessariamente o que deve acontecer com o Anthem é o seguinte: ele não tem uma ligação correta com o PlayStation 4. Não foi implementado corretamente as direções de SDK do jogo. Isso faz com que, na hora da retomada do jogo, quando você saiu do standby, de vez em ele abrir esse jogo nas trilhas e índices que estavam colocados dentro do seu HD, ele deve lançar automaticamente uma conjunção de dados para a memória, que quando são verificados no HD, não existem dentro daquelas alocações, causando o crash. E o PlayStation 4 precisa reindexar tudo para entender o que aconteceu. Esse é o problema menos grave. O mais grave desse problema é que, se isso acontecer em um estado onde o seu HD ocorra em uma leitura errada, você poderia danificar fisicamente. Não foi relatado, ou pelo menos eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas no Reddit, em fóruns, em grupos, que usuários relataram que o HD foi danificado. Mas é possível que isso aconteça quando você tem um despejo muito grande de acesso sem tabelas de indexação. Agora vamos falar do caos colossal. É onde realmente despertou aí a ira da galera da plataforma do PlayStation 4 e também o desespero, o desligamento abrupto do console e a sua falta de ligar novamente. Demora para ligar. Exatamente o que aconteceu nesse momento, o que está acontecendo nesse momento. Vamos lá, esse problema de desligamento é calor, é muito calor que está sendo jogado para fora do seu PlayStation. Ora, Gotcose, mas eu tô jogando ontem e não aconteceu isso. As variantes são inúmeras para impulsionar o problema. Por exemplo, você estar num local quente sem ar-condicionado, o local que o seu PlayStation 4 não tá recebendo ventilação adequada. Já se você está num ambiente bem mais arejado, com ar-condicionado, seu PlayStation 4 vai esquentar, mas ele não vai esquentar ao ponto de dar aí o desligamento automatizado, ele vai conseguir segurar. Muitos relataram que esse problema é muito focado no PlayStation 4 Pro, mesmo alguns relatando no PlayStation 4 Slim também. Mas no PlayStation 4 Pro existe um agravante de aumento de performance do jogo, com texturas de melhor qualidade. Outro agravante também que tem no PlayStation 4 Pro é que ele existe um modo boost. O modo boost é tipo um overclock do próprio PlayStation 4 Pro que você pode acionar. Se você estiver acionando com o Anthem, você está forçando ainda mais o seu processador e GPU. O desligamento significa basicamente que é um sistema de segurança do seu equipamento. Alguns usuários relataram que não conseguiam mais ligar pelo controle depois desse acionamento. E por que eles não conseguiam ligar pelo controle? Vamos lá então entender. Quando você conecta o seu PlayStation 4 na tomada, tá tudo desligado. No entanto, a escuta de sinais Bluetooth está funcionando justamente para ele receber o comando. O que acontece quando o sistema cai por uma questão de segurança, de calor, para não sobrecarregar o calor, ele desliga completamente. É a mesma execução de você puxar da tomada. A fonte bloqueia todo o consumo de energia. Dessa forma você não consegue ligar pelo controle. Mas Gotcose, aconteceu comigo e eu tentei ligar pelo botão e também não funcionou. Vamos lá então, é um raciocínio bem lógico. O console está sobrecarregado pelo calor. Ele foi desligado abruptamente para se manter vivo. Dessa forma, até o fan parou de funcionar. Você precisa esperar ele ficar mais frio para poder ligar. Enquanto não tiver o sensor na temperatura correta de acionamento do PlayStation 4, ele não vai permitir que você ligue. A dica que a gente dá, se ocorreu isso com o Anthem ou até mesmo com qualquer outro jogo daqui para o futuro, vai lá saber, é você tirar da tomada, deixar ele lá uns 10 minutinhos lá descansando numa boa. Quando você voltar, provavelmente ele vai ligar. Ele vai ligar e ele vai fazer a indexação de novo dos arquivos na tabela de alocação
colocação do FPS do HD, porque ele foi desligado abruptamente. E isso não quer dizer que ele vá desligar para sempre. Eu observei todos os relatos que foram dados, eu fui à fonte lá dos Reddit, fui até o fim, e todos os casos foram solucionados, o cara deixando o PlayStation 4 desligado um tempo. Eu não consegui identificar nenhum caso onde o cara teve perda total do console. No entanto, isso não quer dizer que não vá acontecer. O sistema de segurança, ele faz isso para proteger, mas pode ser que ele fez isso tarde demais e alguma coisa pode queimar. Então existe sim o risco do console nem voltar depois desse procedimento. No entanto, diante das minhas pesquisas, não houve nenhum caso em que o console não voltou. Agora vamos lá, por que esquentou tanto? Então, quer dizer que o PlayStation 4 é uma bosta? Ele esquenta demais? Vamos começar por esse lance. O PlayStation 4, a primeira versão dele esquentava bastante, a versão Slim a Sony já equalizou melhor, e a versão Pro também ele esquenta bastante, mas como ele é mais performático, faz até algum sentido. Agora, efetivamente, por que Anthem está causando esse sobreaquecimento no PlayStation 4? Não é só no PlayStation 4, são em todas as plataformas que esquentam bem, e eu vou te mostrar agora, principalmente devido ao sistema de climatização dinâmica que foi colocado em Anthem. Isso está causando um uso muito grande de processador, CPU. E isso explica basicamente porque em todas as versões de console o jogo não tem uma fluidez de FPS instável. Isso explica também porque em vários setups de PC, cada um tá falando um resultado diferente. Uns falam, tá rodando bem, o outro fala, não, não tá rodando bem. Vai depender muito do sistema de cooling do processador do cara e principalmente da capacidade do processador dele. Isso mesmo, eu tô falando de CPU, nem é GPU. Dá uma olhada nesse print aí capturado num Ryzen 1800X. Olha a quantidade de processador que esse cara usa. É muita coisa que Anthem está utilizando do CPU. É acima da expectativa que um jogo utilize CPU. Tanto é que é acima da expectativa que ele está muito acima do uso do próprio processador CPU dos consoles. Isso tem causado os problemas de quedas de FPS e isso também tem causado o calor, porque no PlayStation 4 está aquecendo mais e não é só o CPU, a GPU também, porque é um semi-custom, é um chip só integrado, duas soluções, CPU e GPU. O processo de CPU, ele vai aumentando e a energia vai consumindo mais, ele vai aumentando o calor. A GPU está do ladinho lá, ela aquece de tabela. Isso ocasiona o crash, porque uma hora o processador vai aquecer tanto, que ele vai começar a ter uma lentidão enorme para conseguir processar os dados que são chegados a ele. E são muitos dados, muito constante. Ok, aumentando o CPU, aumenta a temperatura do GPU, unido aí à falta de eficiência de vazão que é a do PlayStation 4, ocasiona o quê? O crash, o desligamento total aí do aparelho e você tem que esperar para voltar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o jogo afetou diretamente dois calcanhares de Aquiles do PlayStation 4 Pro, exatamente. Seria mais ou menos a analogia a gente fazer o que houve com Red Dead Redemption na versão do Xbox One S, a qual é a versão menos performática com quedas de FPS até absurdas em alguns pontos, porque o jogo afetou diretamente o calcanhar de Aquiles do console, que era o uso da DDR3. Nesse caso, Anthem afetou os dois calcanhares de Aquiles, que é o sistema UFS, que eu não tô falando que é ruim, mas ele tem esse problema de reindexação, e se não for trabalhado no SDK do PlayStation vai ocorrer esse problema, e também o problema do calor, que pelo modesto sistema de cooling não é o suficiente para resfriar todo o poderio que acontece no jogo durante o uso no PlayStation 4. Claro, como eu disse, no PlayStation 4 Pro a coisa se agrava, porque se você ainda coloca no modo boost. No Xbox One, por que não aconteceu os mesmos problemas, Goticose? Você tá querendo passar um pano no PlayStation 4? Nada a ver, é o console. Não aconteceu os mesmos problemas porque os dois problemas principais que ocasionaram nisso não existem no Xbox One. Primeiro, o sistema de arquivos do Xbox One é NTFS, que é mais lento sim para gravar. No entanto, ele é mais seguro, porque ele mantém uma auditoria. Então essa indexação é feita constantemente a cada leitura, execução e gravação no disco, em real time. É assim que funciona o NTFS. Então esse problema de crash e corrupção de dados não existe no Xbox One para Anthem. Outra coisa também é a forma do calor. Como eu disse, o Xbox One Fat possui um sistema de cooling melhor. O sistema de cooling do S não é igual ao do X, mas ele possui head pipes, ou seja, a estrutura mecânica dele é igual à do X e já é melhor que a do Fat, e o X possui um sistema
de câmera a vapor de resfriamento. Algo parecido com o water cooler, só que não tem radiador, por isso não é o water cooler. Mas os 3 sistemas de fan são mais efetivos do que os sistemas de fan do PlayStation 4. E é por isso que ocasionou diretamente a uma plataforma o erro mais crítico, que foi a plataforma PlayStation 4. Como eu disse, o conjunto de fatores da vida impulsionando dentro do que tem de pior da coisa, ocorreu um erro catastrófico que explodiu tudo aí, esse monte de merda na internet. Lamentável que a BioWare tenha feito isso, lamentável que não tenha sido feito testes nas plataformas. Teste desse tipo é uma coisa extremamente padrão, faz parte de um checklist de teste, verificar temperatura, verificar acionamentos, crash. Isso é um trabalho que tem que ser feito, não é uma desculpa do desenvolvedor falar, ops, escapou, tá? Não tem como escapar isso, é uma coisa bem evidente, é um erro bem grave aí da BioWare em cima de Anthem, que, como eu disse, não está recebendo boa performance de desempenho em nenhuma plataforma, graças a essas operações principalmente focadas na CPU. Basicamente, esse patch que vai ser lançado para a semana que vem de Anthem deve corrigir esses problemas e deve dividir o peso de processamento de CPU com GPU. Então, subentendendo que nós teremos uma melhora de performance global, parando esse problema de aquecimento e também crash de banco de dados do PlayStation 4, melhorando a estabilidade de FPS no Xbox One S e X e também aprimorando e diminuindo o uso de CPU dentro dos PC gamers, fazendo, quem sabe, que placas como a 1060 consigam finalmente no Ultra atingir 60 FPS, que é algo que não acontece ainda com o Anthem. Esperemos o patch da BioWare para saber se realmente a coisa vai funcionar, e a recomendação do canal Detonando Geek é que até esse patch não jogue Anthem no PlayStation 4 para evitar maiores problemas, porque até você provar que focinho de porco não é tomada, se ocorrer algum dano físico irreversível com seu console, você vai ter uma dor de cabeça enorme. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você viu que é foda pra caramba. Eu sou Gotcose e esperando que Anthem aí não destrua mais PlayStation 4. E até a próxima.